Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Antes de qualquer coisa, eu quero declarar uma palavra poderosa sobre você nesta noite. Declare comigo aí onde você está: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que essa promessa acompanhe você durante toda esta noite e durante todos os dias da sua vida. Eu acredito que esta mensagem não chegou até você por acaso. Deus tem um propósito para este momento. Deus tem uma direção para entregar ao seu coração. Por isso eu quero pedir algo muito importante. Permaneça comigo até o final deste vídeo. Não saia agora. Não pule nenhuma parte. Porque aquilo que eu vou compartilhar pode transformar a forma como você tem enfrentado os desafios da sua vida. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir uma palavra de fé, esperança e transformação. E se você ainda não faz parte desta família, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Todos os dias estamos aqui buscando a presença de Deus e fortalecendo milhares de vidas através da oração. Agora eu quero que você participe deste momento de fé. Escreva aqui nos comentários uma declaração poderosa: o meu cálice vai transbordar. Escreva com fé. Não escreva apenas como uma frase. Escreva acreditando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você imagina. Escreva acreditando que existe um novo tempo sendo preparado para a sua vida. Enquanto você escreve, eu quero compartilhar algo que Deus colocou fortemente em meu coração nesta noite. Existem muitas pessoas que desejam prosperar. Existem muitas pessoas que desejam crescer, conquistar objetivos, viver tempos melhores e experimentar a abundância que Deus prometeu aos seus filhos. Mas existe um erro que muitas vezes impede essas bênçãos de fluírem da maneira que deveriam. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Existem pessoas que passam grande parte do tempo falando sobre os problemas. Elas falam da dificuldade financeira, falam da enfermidade, falam da crise, falam das preocupações, falam das portas fechadas, falam dos obstáculos. E sem perceber, acabam alimentando aquilo que desejam vencer. Quando observamos a palavra de Deus, encontramos um ensinamento poderoso. Houve um momento em que uma grande tempestade se levantou contra o barco onde Jesus e os discípulos estavam. Os discípulos começaram a olhar para o vento, para as ondas e para a ameaça ao redor. Eles falavam da tempestade. Eles falavam do problema. Eles falavam daquilo que parecia impossível de controlar. Mas Jesus fez algo diferente. Jesus não falou sobre a tempestade. Jesus falou com a tempestade. Ele se levantou e declarou: acalma-te. Ele ordenou que o problema se calasse. Ele ordenou que a situação mudasse. E naquele instante tudo se transformou. Essa é uma lição poderosa para a nossa vida. Escreva esses nomes nos comentários. Não importa quantos sejam. À medida que o Espírito Santo for trazendo pessoas à sua lembrança, continue escrevendo. Porque hoje nós vamos apresentar cada um desses nomes diante de Deus. Eu creio que muitos testemunhos nascerão a partir desta oração. Eu creio que pessoas serão guardadas de acidentes, livradas de perigos invisíveis e protegidas pelo poder do Senhor. E quando esses livramentos acontecerem, você se lembrará deste momento de oração que estamos vivendo juntos. Então permaneça até o final deste vídeo, porque daqui a pouco vamos orar o poderoso Salmo 91, clamando para que Deus corte todo o laço, quebre toda a seta e derrame sobre nossas vidas uma poderosa proteção celestial. Agora eu quero que você permaneça comigo até o final desta oração. Não saia deste vídeo antes de receber tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida neste momento. Se você puder, pegue o seu copo com água e coloque o próximo de você. Daqui a pouco nós vamos apresentar essa água ao Senhor e eu creio que a bênção de Deus alcançará a sua casa, a sua família e todos aqueles que estão sendo colocados diante do altar através desta oração. Neste momento, acalme o seu coração e concentre a sua mente na presença de Deus. Esqueça por alguns minutos as preocupações, os problemas e as notícias ruins. Este é um momento entre você e o Senhor. A palavra de Deus nos ensina no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Que promessa maravilhosa! Não é apenas uma promessa de proteção, mas uma promessa de descanso. Deus não quer apenas livrar você das batalhas. Deus quer trazer paz ao seu coração em meio às batalhas. Muitas vezes nós pedimos que Deus mude as circunstâncias, mas antes de mudar as circunstâncias, Ele fortalece a nossa fé para enfrentarmos aquilo que estamos vivendo. E eu creio que o Senhor está fortalecendo você neste exato momento. Talvez você tenha começado este dia preocupado com algo que parece impossível de resolver. Talvez exista uma situação na sua família que tem tirado o seu sono. Talvez exista uma luta financeira, uma enfermidade, um problema emocional ou espiritual tentando roubar a sua paz. Mas hoje Deus está dizendo para você confiar. Deus está dizendo para você descansar. Deus está dizendo para você não ter medo. Porque aquele que colocou a sua confiança no Senhor jamais será abandonado. O Salmo continua afirmando que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso significa que Deus nos livra dos perigos que conseguimos enxergar e também daqueles que não conseguimos ver. Quantas vezes o Senhor já protegeu você sem que você sequer percebesse?
Quantas vezes Deus já enviou anjos ao seu redor para impedir que algo ruim acontecesse? Existem livramentos que somente conheceremos quando estivermos na eternidade. Existem batalhas que Deus vence por nós antes mesmo que elas cheguem até a nossa porta. Por isso eu quero que você levante a sua fé. Não permita que o medo tenha mais voz do que a palavra de Deus. Não permita que a preocupação fale mais alto do que as promessas do Senhor. O mesmo Deus que cuidou de você até aqui continuará cuidando. O mesmo Deus que abriu portas no passado abrirá novas portas no futuro. O mesmo Deus que realizou milagres na sua vida continuará realizando maravilhas. Porque Deus não muda. Ele permanece fiel para sempre. A palavra também declara que não devemos temer o terror da noite, nem a seta que voa durante o dia. E eu sinto em meu coração que existe alguém assistindo esta oração que tem vivido dias de muita ansiedade. Você tem pensado demais, se preocupado demais e carregado um peso que Deus nunca pediu para você carregar. Hoje o Senhor está dizendo: entregue tudo nas minhas mãos. Confie em mim. Descanse em mim. Porque aquilo que você não consegue resolver sozinho, Deus tem poder para resolver. Quando o Salmo afirma que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, não significa ausência de problemas. Significa presença de proteção. Significa que Deus estará guardando você em meio às adversidades. Significa que a mão do Senhor continuará sustentando a sua vida mesmo quando tudo parecer difícil ao seu redor. E é exatamente por isso que nós continuamos firmes. Não porque somos fortes, mas porque servimos a um Deus que é infinitamente maior do que qualquer dificuldade. E uma das promessas mais lindas deste salmo é quando a palavra declara que Deus dará ordens aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que coisa extraordinária! Enquanto muitos enxergam apenas o mundo natural, nós sabemos que existe um cuidado sobrenatural acontecendo todos os dias sobre a vida daqueles que amam ao Senhor. Existem anjos trabalhando. Existe proteção sendo liberada. Existe cuidado sendo derramado sobre a sua vida e sobre a sua família. Por isso eu quero que você declare com fé aí nos comentários: Deus é o meu refúgio. Escreva essa frase e faça dela uma declaração para este dia. Não importa o tamanho da luta. Não importa o tamanho do problema. Não importa o tamanho da batalha. O nosso Deus continua sendo maior. O nosso Deus continua sendo poderoso. O nosso Deus continua sendo especialista em realizar aquilo que para os homens parece impossível. E neste momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se for possível, e abrir o seu coração diante de Deus. Não importa onde você esteja assistindo este vídeo. Não importa qual seja a situação que você esteja enfrentando. O que importa é que Deus está presente. Deus está ouvindo cada palavra, cada pensamento e cada clamor que sobe do seu coração neste exato momento. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dores que ninguém conhece. Talvez existam lutas que você não consegue compartilhar com ninguém. Talvez você esteja sorrindo para as pessoas, mas por dentro esteja enfrentando uma batalha silenciosa. Mas hoje o Senhor conhece tudo o que está acontecendo na sua vida e Ele está dizendo para você não desistir. Pai querido e amado, nós entramos agora diante da Tua presença com fé e confiança. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia e de poder. Sabemos que nada escapa dos Teus olhos e que não existe situação difícil demais para as Tuas mãos. Por isso, neste momento, nós colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, todas as nossas angústias e todas as nossas necessidades. Entregamos tudo ao Senhor porque reconhecemos que somente Tu tens poder para transformar qualquer realidade. Meu Deus, eu Te peço que visites agora cada pessoa que está acompanhando esta oração. Visita aquele que está sofrendo. Visita aquele que está chorando em silêncio. Visita aquele que perdeu a esperança. Visita aquele que está enfrentando problemas familiares, dificuldades financeiras, enfermidades ou qualquer outra situação que esteja trazendo aflição ao seu coração. Que a Tua presença alcance cada lar neste momento. Que o Teu Espírito Santo traga paz, conforto, direção e fortalecimento. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que todo laço preparado contra a nossa vida seja cortado. Toda armadilha escondida seja destruída. Todo plano que tenha sido levantado para nos fazer tropeçar seja desfeito pelo Teu poder. Tudo aquilo que estava sendo preparado nas ocultas para gerar tristeza, derrota ou sofrimento não prevalecerá. O Senhor é maior do que qualquer estratégia do inimigo. O Senhor é maior do que qualquer problema. O Senhor é maior do que qualquer dificuldade. Que toda seta lançada contra esta família seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Toda palavra negativa, toda inveja, toda perseguição, todo ataque espiritual e toda obra contrária sejam anulados. Que a proteção do Senhor esteja sobre esta casa. Que a proteção do Senhor esteja sobre este casamento. Que a proteção do Senhor esteja sobre os filhos, sobre os pais, sobre os avós e sobre todos aqueles que fazem parte desta família. Meu Deus, eu também apresento diante de Ti cada nome que foi escrito nos comentários. O Senhor conhece cada pessoa mencionada. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada pedido que está sendo colocado diante deste altar de oração. Por isso eu peço que a Tua mão poderosa alcance cada uma dessas vidas. Que haja cura para os enfermos. Que haja restauração para os relacionamentos quebrados. Que haja provisão para aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Que haja libertação para aqueles que estão vivendo situações de sofrimento espiritual e emocional. Pai amado, nós também colocamos diante de Ti os nossos sonhos, os nossos projetos e os nossos planos.
Muitas vezes não entendemos os caminhos que estamos percorrendo, mas escolhemos confiar em Ti. Escolhemos acreditar que o Senhor está trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Escolhemos acreditar que o Teu tempo é perfeito e que os Teus planos são maiores do que os nossos. Neste momento, eu apresento também este copo com água. Que o Senhor consagre esta água. Que ela seja um ponto de contato da nossa fé. E que, ao bebermos dela, sejamos lembrados da Tua presença, do Teu cuidado e da Tua proteção. Que a Tua bênção alcance cada pessoa que participa desta oração. Agora, com muita fé, declare aí onde você está: eu recebo o livramento de Deus. Declare novamente: eu recebo a proteção de Deus. Declare mais uma vez: eu recebo a paz de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. E eu quero que você guarde esta verdade no seu coração. Deus continua cuidando de você. Deus continua abrindo caminhos onde parece não existir caminho. Deus continua realizando milagres. Talvez você ainda não esteja vendo a resposta, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Continue confiando. Continue orando. Continue acreditando. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e escreva nos comentários: eu recebo o livramento de Deus. Eu gosto de ler cada mensagem e saber quem esteve conosco até o final desta oração. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama. Talvez alguém esteja precisando exatamente desta palavra hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor te guarde, te proteja e te conduza em vitória. E lembre-se sempre: Deus está no controle de todas as coisas.